Oi, gente, eu sou Cami Bonzani. Quando você estava na torre, você se apoiava em referenciais mentais e você tinha esses referenciais como se eles fossem verdade. E na torre você tem, né, essa torre construída sobre uma base falsa. E ela está muito alta, né? Ela está bem elevada aqui numa colina aqui. Que fala, né, a Kastrup, é uma Adriana Kastrup, é uma taróloga, né, e ela fala que a torre também fala de uma falsa elevação, né, então é quando essa torre foi construída muito, muito alto, como se eu tivesse chegado no alto, como se eu acreditasse que na torre eu estava achando que eu estava muito elevada, nossa, agora eu estou no topo. Isso pode ser num sentido materialista também, né? Que eu conquistei muitas coisas e tal, mas pode ser num sentido espiritual. Eu acho que eu me elevei espiritualmente, eu acho que eu estou muito elevada, eu acho que eu estou vendo as coisas do alto aqui na minha torre. E aí, só que ela tem uma base falsa, né? E essa torre, ela está edificada sobre referenciais mentais. E ela foi toda edificada. Então, é como se você tivesse construído todo o seu entendimento e o seu comportamento e a sua vida em cima desses valores. Pensando que você estava fazendo tudo certo. Eu fui ensinada assim pela minha família, sei lá, me ensinaram que eu tinha que honrar meu pai e minha mãe, que eu tinha que ir na igreja, que eu tinha que casar e ter filho, e que eu tinha que, sei lá, trabalhar bastante, comprar uma casa, e enfim. E eu fui fazendo tudo de acordo com o que todo mundo foi me falando, e esses são os referenciais da minha mente, do que é certo. Do que é certo ser? De qual é o modelo certo de ser? Esse é o modelo certo de ser. Eu tinha que fazer isso. Aí eu sou uma pessoa ajuizada. Aí eu sou uma pessoa responsável. Aí eu sou uma pessoa ser moralmente correta, alguma coisa nesse sentido. Aí eu sou uma pessoa correta. Aí eu sou, sei lá, uma mulher de família, um homem de família. Enfim. Você tem esses valores na torre, né? Que são valores do ego materialistas que você não percebeu que eles foram implantados na sua mente, eles geraram aí, projetaram aí uma imagem de um eu, que é a imagem do eu que você está se identificando, achando que é você ou achando que você tem que ser. Quando veio essa interferência do alto, essa interferência divina com o raio e destruiu a torre, o que aconteceu, né? Que as pessoas pularam aqui da janela, teve que pular, não deu tempo de pegar a bolsa, não deu tempo de pegar nada, de salvar nada, não deu tempo de pegar celular, não deu tempo de pegar nada. Começou a pegar fogo na torre, elas pularam, né? E quando elas caem no chão, elas estão caindo na real, elas estão caindo na realidade, né? Meio que se dando conta de uma realidade. E como eu falei, isso daqui podem ser valores que a pessoa entende como elevados espiritualmente. Ela acha que espiritualmente ela tá, eu estou iluminada espiritualmente, eu tenho o conhecimento da verdade, o conhecimento das coisas espirituais, né? E ela pensa que ela está elevada, mas é uma falsa elevação. Na verdade, ela não tem conhecimento das coisas espirituais. E aí, de repente, acontece, então, essa interferência do alto, que é esse raio, e abala essa torre, que é como se lançasse por terra tudo aquilo que ela estava acreditando. Então isso pode ser em termos materiais, em termos espirituais, né? Como eu estou falando. Sempre você pode considerar, tanto em termos dos valores aí que você entende para a vida, como em termos espirituais. Foi lançado por terra, e pode ser os dois juntos, né? Porque pode ter acontecido uma coisa na sua vida material que colocou em xeque aí todos os seus valores espirituais ou as suas crenças e tal. Mas o caso é que aí você viu uma verdade, que foi quando esse raio veio e iluminou, uma verdade foi revelada que pode ser um acontecimento,
pode ser um acontecimento que contradisse tudo aquilo que você acreditava. Então, vou dar um exemplo. Vamos supor que você tinha por muito certo, que você, vamos supor que você é uma pessoa evangélica e você tinha muito certo que extraterrestre não existe, por exemplo. Não existe porque está escrito não sei o que na Bíblia. E aí, um dia, você veio um ET lá e visitou você. E você viu um OVNI, viu ET, viu não sei o quê. Aí, meio que isso foi, muito chocante para você, que aí é a carta da Torre. Mas eu tô dando um exemplo, né? Isso pode ser N situações. Aí, isso foi de tal modo para você que você não podia negar que você viu, que aconteceu. Talvez outras pessoas tivessem visto junto com você, né? Seja lá como for, tô tentando dar um exemplo, né? Que a coisa aconteceu de uma forma que colocou em xeque tudo aquilo que você acreditava e pregava até então. Você teve uma experiência que ela meio que fez cair por terra, que é o caso da Torre aqui, né? O que você tinha por verdade, e aí você teve que questionar isso. Só que junto com isso, você teve que questionar muita coisa, por causa que isso, né, essa afirmação, essa crença, ela trazia com ela muita coisa, ou ela vinha de um lugar, né, que já tinha muita coisa. Por exemplo, se veio da Bíblia, eu estava tendo a Bíblia inteira como verdade. Se veio lá do livro do Allan Kardec, eu estava tendo o livro todo como verdade. Então, seja lá de onde foi que eu peguei essa informação, eu estava considerando que aquela fonte também era verdadeira. E quando essa fonte, e quando uma informação dessa fonte, ela foi colocada em questão, colocada em dúvida, então eu coloquei em dúvida toda a fonte da informação. E, consequentemente, toda a vida que eu estava construindo em cima daquilo. E aí você vai pegar, né, e vai ser aqui na Torre, vai acontecer o quê? Uma verdade inegável, você não vai poder negar isso aqui, porque veio esse raio e ele iluminou e ele destruiu a Torre. E o que acontece? Quando vem essa interferência de Deus, né, ou da espiritualidade, ou do alto, ou do universo, como cada um quiser considerar. Quando vem essa interferência do raio na Torre, essa interferência vem para destruir essa torre. Então, a torre é uma estrutura forte, ela uma estrutura de concreto aqui. Ela foi edificada de um tempo, levou um tempo para construir essa torre. E ela era forte, né? Uma estrutura de concreto, como eu estou falando. Ela foi construída de um tempo, ela já estava em pé aqui muito tempo, eu estava confiando nela e ela era firme e forte. Então é como se fosse uma coisa que para destruir tinha que ser Deus, tinha que ser uma coisa mais forte, tinha que ter um acontecimento chocante. Eu tinha que encontrar lá com o extraterrestre, eu tinha que, sei lá, ver um espírito, eu tinha que ter uma experiência diferente, ou ter uma grande decepção, ou ter uma grande destruição. Eu tinha que pegar, por exemplo, o meu marido me traindo porque eu achava que ele era uma pessoa maravilhosa, e se eu não visse, eu não ia acreditar em ninguém que estava falando. Eu tinha que ver, tinha que acontecer de uma forma que eu não pudesse negar, porque senão não destruiria essa torre. Então, essa situação da torre, ela precisa dessa interferência divina, por causa que era uma estrutura muito forte, que para eu destruir, eu precisava de uma situação forte, mais forte do que ela, para destruir ela. E eu já vi a torre saindo em casos, né, em que eu até peguei e falei que teve que levar uns 10 raios para destruir essa torre, né, porque eu já vi ela em situação que um raio só não bastou para destruir. Então a pessoa, ela sofreu duas, né, 3 pancadas, 4 pancadas, 5 pancadas. Ela foi levando uma pancada atrás da outra, até conseguir destruir totalmente essa torre, para que ela aceitasse uma determinada verdade, para que ela encarasse uma determinada coisa e ela largasse aquela coisa então.
né? Largasse aquela mentira, que é o rompimento da torre, que é a ruptura, né? Para que ela viesse e desse o braço a torcer, vamos dizer assim, que não era aquela a verdade, que não era aquela realidade, que aquilo não era e é outra coisa, e eu vou ter que questionar, né? Tudo que eu estava tudo aquilo que eu estava acreditando e validando e me apoiando e defendendo, eu vou ter que reconstruir, né, uma coisa, e que vai levar tempo e tudo mais, e é uma situação realmente difícil, mas é como se fosse necessária para que eu saia da mentira, né? E a mentira, ela me aprisiona, ela não liberta. A verdade liberta, a mentira aprisiona. Então a torre é para libertar. Muito obrigada. Se você viu uma possibilidade de combinação diferente da que eu falei, deixe nos comentários, compartilhe com a gente. E se você gostou do vídeo, curta, deixe o seu comentário, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Muito obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo.